Vamos falar do arrebatamento descrito em Apocalipse. Muitos estudiosos debatem sobre o pré, o meso e o pós-tribulacionismo, especulando se o arrebatamento ou teletransporte seja antes da tribulação ou da grande tribulação, se seja no meio da tribulação e grande tribulação, ou se seja após a grande tribulação. Mas para mim parece que essas pessoas não analisaram a Bíblia tão bem quanto deveriam. Se está escrito que os salvos serão livrados desses dias, que esses dias serão abreviados, então provavelmente as escrituras já estão falando que o arrebatamento será durante a grande tribulação. Vamos analisar as escrituras em Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado poder para lutar contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O contexto é que a fera recebeu o poder de batalhar contra os santos, os filhos de Deus, e vencer eles. Muito dificilmente naquela época eles saberiam quem era a fera. Hoje nós podemos muito bem especular que seja ou o Elonildo, o dono das tecnologias, ou a IA, seu poder, ou seja, um dos chifres da fera, ou a AGI, porque sendo a AGI uma inteligência com capacidade geral, talvez seria a AGI quem receberia o poder de decidir quem sobrevive ou não para o governo. Vamos analisar mais adiante. Apocalipse 13, 15, 17. A ela foi dado poder para dar vida à imagem da fera, de modo que falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não a adorassem. Ela fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender a não ser que tivesse a marca, que é o nome da fera ou o número do seu nome. Ou seja, a fera recebeu o poder de falar, ou melhor dizendo, de julgar e também de decidir quem sobrevive ou não para o governo. Vamos ver mais adiante. O que aconteceu depois que ela recebeu o poder de decidir quem sobrevive ou não? Apocalipse 14, 1. E viu o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tinham o seu nome e o nome do seu pai escrito na testa. Ou seja, depois que a fera perseguiu os escolhidos e os fizeram não sobreviver, apareceram 144.000 pessoas no monte Sião, ou seja, no céu, no reino de Deus. E mais adiante, Apocalipse 14, de 9 a 10. E um outro anjo, o terceiro, seguiu-os, dizendo com grande voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, sobraram pessoas na terra que não deveriam se sujeitar à fera. Mais adiante, Apocalipse 14, de 15 a 16. E outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque a hora de ceifar te é chegada, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Preste atenção nisso. Depois que sobraram pessoas na terra, o que estava sentado na nuvem ceifou a terra. Depois que sobraram pessoas na terra, entendeu? Depois da perseguição, apareceram 144.000 pessoas no céu e sobraram pessoas na terra, e o que estava sentado na nuvem ceifou a terra. Apocalipse 15, de 1 a 2. E vi outro sinal no céu grande e admirável: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que saíram vitoriosos da fera e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, do seu nome, que estavam em pé sobre o mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Preste atenção no versículo 2. Eles saíram vitoriosos da fera. Eles escaparam da fera, entendeu? Eles escaparam da fera, provavelmente o arrebatamento. Ou seja, o negócio é não ser pego pela fera, o negócio é sobreviver à fera, para depois ser ceifado por Cristo. Como disse Jesus: fujam para os montes. Se você não escapar da fera, você será pego pela fera, mas se você escapar, você poderá ser arrebatado por Cristo.
Lembrando que Cristo não deu uma data, sabe por quê? Eu acredito que foi estratégico de Cristo, porque se eles soubessem que tudo isso iria acontecer 2000 anos depois, eles ficariam ignorantes a respeito disso. E então, quando eles perguntaram quando essas coisas vão acontecer, Cristo disse: ninguém sabe a data. Isso porque Cristo queria deixar eles crentes com esta escritura. Mas eu suponho que Cristo sabia sim que isso demoraria mais de 2000 anos. Vamos analisar o livro de Mateus, Mateus 24, 21. Porque então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, haverá uma grande tribulação nesses dias. Dias esses que serão abreviados por causa dos escolhidos. Isso significa que é o próprio Deus que vai causar essas tribulações. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E se Cristo estava falando de uma metáfora? Pois se o Salvador virá como um relâmpago, ele poderia estar falando de algo parecido com um asteroide, não é mesmo? Onde o Salvador seria a destruição dos desobedientes. É como se Cristo estivesse fazendo uma metáfora de sua ira, onde o Salvador será um asteroide que todo olho verá e ele virá cheio de fogo e poder. Mateus 24, 29 a 31. E, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu se abalarão. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Muito parecido com o que aconteceria se um asteroide caísse sobre a terra, não é mesmo? 31. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade até a outra dos céus. Preste atenção, e logo após a tribulação daqueles dias, e aparecerá o sinal do Filho do Homem, e os escolhidos serão reunidos. E em Mateus 24, 40 e 41, Cristo fala como será o arrebatamento. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas moendo num moinho, uma será levada e a outra será deixada, ou seja, será repentino. Agora vamos analisar o livro de Daniel, Daniel 2, 34. Você continuou a olhar até que uma pedra se desprendeu, sem intervenção de mão humana, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. A pedra se desprendeu sem mãos humanas e feriu a estátua, lembrando que esta estátua significa reinos. E qual seria a resolução da metáfora da pedra que caiu sem intervenção dos seres humanos e destruiu o governo inimigo de Deus? Um asteroide? Pois parece muito. Daniel 2:35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro se despacharam juntos, e se fizeram como pó da eira no verão. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Na interpretação, Daniel explica que o monte que foi formado é o povo de Deus. Daniel 7:17. Estas quatro grandes feras são quatro reis que se levantarão da terra. Eu suponho que esses quatro reis são o Anticristo, o falso profeta, a fera que subiu do mar, o Elonildo e, por fim, a AGI. Porque eu considero que a AGI reinará sobre a terra, porque ela é uma consciência com capacidade geral. Os quatro reis, Anticristo, falso profeta, Elonildo e a AGI. Daniel 7, 20 e 21. E a respeito dos 10 chifres que estavam na sua cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, e daquele chifre que tinha olhos e tinha boca, e que falava grandes coisas, e era mais robusto do que os seus companheiros. E eu vi esse chifre fazer guerra contra os santos, e prevalecer contra eles. Preste atenção, o chifre tinha olhos e tinha boca que falava, e que era mais robusto do que os seus companheiros. E esse chifre fez guerra contra os santos, contra os escolhidos. Por isso que eu digo que a fera que subiu do mar seria o Elonildo. Um chifre é um poder seu. A parte tecnológica, a IA ou a AGI.
Daniel 7:27. E que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu sejam dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E os escolhidos herdarão todo o domínio, toda a majestade dos reinos debaixo dos céus, eternamente. Toda a tecnologia, ciência, política, arte, todo o domínio e majestade da terra serão dos escolhidos. Os escolhidos se multiplicarão e herdarão a terra para sempre. Vamos ver mais adiante. Daniel 8:19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no fim da ira, porque no tempo determinado será o fim. O anjo explicou para Daniel que o que ele tem para revelar está determinado para o fim. Daniel 8:22. Quanto ao chifre, que foi quebrado e substituído por 4 outros, isso significa que 4 reinos surgirão da mesma nação, mas não com a mesma força. Esses reis subirão de uma só nação, mas não com as mesmas forças. Eles poderão vir de um só país. Daniel 12:1-2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:6-7. Eu perguntei a um homem vestido de branco, que estava em pé sobre o rio: quando é que essas coisas vão acontecer? Ele respondeu: vai durar 3 anos e meio. Quando o povo de Deus não puder mais existir, então tudo isso vai acontecer. O anjo jurou que 3 anos e meio depois da perseguição, os escolhidos seriam recolhidos. Que perseguição? A perseguição que o chifre, que tinha olhos e boca e que era mais robusta do que seus outros companheiros, faria contra os escolhidos de Deus. Novamente, depois da perseguição. Depois. O negócio é escapar do chifre que tinha olhos e boca, para depois ser recolhido por Deus. Depois que tudo for digital, todo mundo dependerá do sistema digital. Não porque a pessoa não quer mais aceitar cédulas, mas porque as cédulas perderão valor. Agora é tudo digital, não mais as cédulas. Então, se vier uma vacina e você não aceitar, você poderá ser bloqueado do sistema. Você será invisível para o sistema e você ainda poderá ser perseguido e não sobreviver. Uma vacina pode ser mundial quando uma nova panda é mundial, porque uma panda é mundial. Eles estão digitalizando tudo para poder monitorar tudo. Carros elétricos, autônomos, é muito mais fácil de monitorar. Eles precisam dos mais pobres e mais vulneráveis para ajudar eles nos votos, porque eles pretendem criar uma nova ordem mundial. E quando eles colocam caos, escassez, desespero, a população fica mais vulnerável e dependente do governo. E assim, o governo pode trazer uma solução que, na verdade, é para dominar ainda mais sobre as pessoas. Eles digitalizam tudo e depois colocam uma inteligência artificial para contabilizar tudo o que for digital. E assim eles conseguem monitorar tudo o que uma pessoa faz, os locais que a pessoa vai, os gastos da pessoa. Eles digitalizam tudo, depois colocam a inteligência artificial para contabilizar tudo o que for digital, e assim eles conseguem monitorar tudo o que uma pessoa faz e os locais que a pessoa vai, os gastos da pessoa, etc. Ou seja, digitaliza tudo para todo mundo depender do sistema. Quem não usar o digital não vai conseguir fazer nada, e coloca a IA para contabilizar tudo, e assim ela contabiliza todos os dados de cada pessoa. E assim eles monitoram todas as coisas que as pessoas fazem. E depois que eles não precisarem mais dos nobres trabalhadores, o que eles vão fazer? De alguma forma eles vão descartá-los. Depois que vier uma nova panda, as pessoas serão obrigadas a ficarem em casa. E assim eles vão acelerar a autonomia e a digitalização, a educação digital, formação digital, trabalho digital, compras digitais, robôs autônomos, carros autônomos e etc. E todo mundo fica dependente do mundo digital. E quem não for digital não vai conseguir fazer nada. E então a AGI é ligada. A AGI é uma IA com capacidade geral, inclusive de julgamento, de política, de opiniões. Ela será um ser só para todas as coisas. Uma única IA atendendo nos hospitais, nos supermercados, monitorando as câmeras de segurança, denunciando e enviando drones, carros,
apresentando jornais, atendendo em mercados digitais, ensinando através da educação digital, sendo assistente para casas inteligentes e etc. Ela vai ser o quarto rei que cresce e derruba os outros 3 reis. Derruba no sentido de superá-los em poder. E além disso, ela receberá o poder de perseguir aqueles que representarem uma ameaça para a sociedade. Segundo Musk, a AGI será ligada em 2026, justamente no ano que ele termina de construir o seu bunker, que segundo ele é para se proteger de uma possível nova pandemia. Assim como também Bill Gates está criando uma super vacina para prevenir a sociedade de uma possível nova pandemia. Assim como muitos bilionários estão construindo bunkers que, segundo eles, é para se protegerem de uma possível nova pandemia. Muitos especulam que o anticristo verdadeiramente poderá se levantar em 2027. Daniel Lopes diz que nós temos apenas 2026 para estocarmos comida e nos prepararmos para o sobrevivencialismo, porque especula-se que depois de 2026 tudo passará a ser digital, e quem não se integrar ao digital não poderá sobreviver ao sistema, a não ser que a pessoa já tenha se preparado robustamente antes. Muitos também especulam que em 2028 os escolhidos não terão outra chance a não ser já terem se preparado, porque o mundo estará muito integrado ao mundo digital. E sobre o Neuralink, eles querem controlar as mentes das pessoas. Veja a letra da música What All for 666 se você ainda não viu. Eles querem que todos sejam sujeitos ao sistema, porque o sistema que eles querem implementar é satânico, bagunçado, distorcido, antinatural. Será tão desgovernado quanto Sodoma e Gomorra. Eles são adoradores de Baal. Eles são satânicos. Eles sacrificam os pequenos para os demônios. Os demônios prometem o impossível se eles sacrificarem os pequenos para eles. Os demônios pedem crueldades e abominações porque eles querem destruição, porque eles têm inveja do ser humano, porque eles querem levar a humanidade para o lago de fogo junto deles. Mas Deus enviará seus flagelos para os destruir. O fogo que descerá do céu e que fará eles se esconder seria talvez o sol escaldante atravessando a destruída camada de ozônio, onde eles terão que se esconder. Mas por que Deus não leva os escolhidos logo para o arrebatamento e destrói esses adoradores de Baal logo? Deus já iria fazer isso se Cristo não tivesse salvo a humanidade. Cristo veio representar a humanidade, sendo homem puro para representar que a humanidade deve ser preservada. E os escolhidos são a humanidade que ele vai preservar para herdar a terra. Por causa do sangue do Cordeiro, Deus tem que esperar as pessoas se arrependerem, pois agora estamos na era da graça. E Deus tem que esperar as pessoas se arrependerem por causa do livre-arbítrio. Deus permite que eles pratiquem suas maldades. Mas está escrito que mesmo depois de Deus ter enviado seus vários flagelos, ataques, os desobedientes não se arrependeram e continuaram a adorar Baal. Está escrito que eles não se arrependeram e por isso que Deus deu um fim neles. E eles foram lançados ao lago de fogo e ficaram lá pelos séculos dos séculos. E esse será o fim do pecado na terra e o renascimento de um reino puro e santo de Deus. Espero que tenham compreendido, no mínimo, a maior parte dessa explicação. Curta, comente alguma dúvida e, se possível, compartilhe ao máximo com seus próximos. Que Deus nos livre de todo mal e ameaça e nos leve aos melhores de todas as dimensões. E amém.